O professor Bresser Pereira, que já foi ministro, já esteve aqui no nosso canal, ele é um teórico do novo nacional desenvolvimentismo. Eu não quero de maneira nenhuma desagradar o professor Bresser Pereira, ele é um querido nosso. Então, para não dizer que o problema do governo em termos ambientais está no nacional desenvolvimentismo, eu vou tratar o tema de maneira mais filosófica, até porque talvez esta maneira mais filosófica não seja uma tentativa de amenizar a crítica ao nacional desenvolvimentismo, mas seja uma tentativa de aprofundar a crítica por onde ela tem que ser aprofundada. Em outras palavras, o nacional desenvolvimentismo tem raízes e é preciso atacar estas raízes e não o próprio projeto. O projeto é uma consequência. Consequência do quê? Consequência de um grande movimento que caracterizou o século XIX e que entrou no século XX, que é o chamado progressismo. Se você olhar o mundo antigo, você não vai encontrar o conceito, nem a noção de progresso. Qualquer civilização antiga que esteja no seu apogeu não vai se qualificar como uma civilização do progresso. O mundo antigo é um mundo trágico e cíclico. O tempo é cíclico, ele passa por ciclos que reproduzem muitos ciclos da natureza, e o destino do homem está traçado pelos deuses. O homem tem a liberdade de pegar caminhos diferentes, mas o resultado sempre é o que os deuses queriam. O mundo moderno, que não se inicia com o capitalismo, no caso filosófico, se inicia com o cristianismo, ou até antes, com Sócrates, para ficar numa classificação que o Nietzsche e o Hegel gostavam. Este mundo é um mundo de uma história não cíclica, de uma história linear, de uma história em que há um Messias que virá para os judeus e um Messias que já veio e que anuncia o reino dos céus para os cristãos. Então, esta nova forma de encarar o mundo termina com um mundo cíclico para um mundo linear, de uma história linear. Você vai tendo etapas que vão superando outras em prol de um telos, de um objetivo. E as etapas que sucedem são sempre melhores. Elas vão para o pró. Né? Elas vão para o pró, é o campo do pró. É a ideia do progresso. Então, ao mudar uma concepção de história, por conta de mudanças religiosas, e ao mudar, portanto, uma mentalidade das pessoas, quando veio o capitalismo, ficou tudo muito que adaptado. O cristianismo e o capitalismo se casaram com facilidade, porque ambos, e também o judaísmo, ambos tinham uma concepção que permitia a ideia de que se eu faço algo
e este algo é exuberante, esse exuberante é melhor do que o anterior. Então, esta ideia de progresso, ela se alinhavou ao crescimento da tecnologia, ao crescimento das cidades, ao crescimento da medicina, a ideia sempre de que nós temos que prever para prover, um lema do Augusto Comte, que foi, afinal de contas, um dos principais filósofos do século XIX. A previsibilidade passa a ser alguma coisa da ordem da necessidade. Prever para prover. Então, o que virá depois? Qual a próxima etapa? Eu não sei, mas a gente pode prever. Por quê? Porque ela certamente será de mais desenvolvimento, de mais complexidade, de mais melhorias. A ideia de progresso é tão forte do século XIX para o XX, gente, que mesmo nas horas mais pessimistas, logo, rapidamente, se tinha uma interpretação favorável ao progresso. Você tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que poderiam levar as pessoas a dizer, bom, não há mais o que pensar daqui para frente, tudo sempre vai ser um eterno choro. Mas não, rapidamente a ideia de progresso é tão forte, né, que ela domina e as pessoas dizem, morreu muita gente, mas veja quantas invenções não saíram dali. Então, a chamada astúcia da razão, dialética do Hegel, é convocada para apoiar a ideia de progresso do século XIX, do Comte, talvez até de uma boa parte do marxismo, do evolucionismo do próprio século XIX. A ideia de progresso se casa com a ideia de evolução do Darwin. A própria psicologia adota fases, né? As crianças têm fases intelectuais, fases emocionais. Tudo é a partir de um andamento linear, onde o que vem na frente é mais desenvolvimento. Não é possível parar. Tudo tem que continuar. E o próprio capitalismo é um modo de produção que tem uma metafísica daquilo que as pessoas chamam de uma inerente infinitude. Por quê? Porque o capitalismo, ele só é capitalismo se há capital, ou seja, valor em movimento, dinheiro em movimento, numa crescente acumulação. Então veja, você tem aí uma concepção de história onde você tem um telos, você tem aí a ideia de que o que vem depois é melhor do que o que vem antes, ou pelo menos mais complexo, e você tem junto um modo de produção que exige uma acumulação infinita, acumulação do valor em movimento, ou dinheiro em movimento, ou capital. Gente, essas três forças juntas formam o progressismo. E aí, é difícil que as pessoas criadas no século XIX e no século XX, ou criadas no século XX, portanto, também no século XIX, porque elas são herdeiras da cultura do século XIX, é muito difícil essas pessoas simplesmente acharem que a gente não deve pôr a mão em certas coisas. Elas não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender o conceito de santuário. Elas só conseguem entender o conceito
de desenvolvimento. E quando alguém alerta que o progressismo, a evolução, o chamado desenvolvimento podem ser nocivos, rapidamente elas mantêm a ideia. Elas só criam um adjetivo como subterfúgio. Então fica desenvolvimento sustentável. As pessoas não conseguem entender que certos desenvolvimentos podem ser sustentáveis. Mas o sustentável do ponto de vista de quem? Da continuidade desta história que tem um telos e da continuidade do capital enquanto capitalismo, ou seja, acumulação contínua, valor em movimento. Então o sustentável vem aí apenas para qualificar a ideia de desenvolvimento quando esse desenvolvimento é denunciado como prejudicial ao homem ou ao próprio planeta. É aí que está a dificuldade nossa, gente, de mudar as coisas. E é aí que está o problema, gente, que está corroendo todos os esforços da Marina Silva dentro dela mesma. A Marina Silva carrega uma contradição tão grande nela enquanto pessoa, que todas as vezes que ela vai para um embate, ela pode a qualquer instante ser levada de embrulho por conta dela participar de um conceito que está aberto ao adversário. Se você chegar na Marina Silva e falar desenvolvimento sustentável, se você chegar no Lula e falar desenvolvimento sustentável, se você chegar no Alcolumbre e falar desenvolvimento sustentável, todos eles vão concordar que é este o caminho. Claro que você pode falar, mas desenvolvimento sustentável para um é uma coisa, para outro é outra, mas o fato é que todos eles participam da ideia contrária à nossa ideia de santuário. Santuário é a ideia de que os espíritos de um local, os santos de um local, a sacralidade de um local está ali. E isso significa a intocabilidade daquele local. A Amazônia é um santuário. Ou ela é um santuário ou ela não é a Amazônia. Não tem a possibilidade da Amazônia ser Amazônia sob a regra do desenvolvimento sustentável, porque desenvolvimento significa que a etapa posterior será melhor, mas no caso da Amazônia, nenhuma etapa posterior onde você ponha a mão nela vai ser melhor, porque qualquer etapa posterior onde você que venha, porque você pôs a mão nela e mudou alguma coisa, não pode ser melhor, porque tudo que for mudado na Amazônia implica na quebra da floresta, da harmonia da floresta, na quebra do sistema ecológico perfeito. E aí as pessoas se revoltam, elas estão tão impregnadas do conceito de progressismo e desenvolvimento sustentável, que elas se revoltam e dizem, então você acha que não pode tocar lá? Não pode. Eu acho e digo, não pode. Mas então como é que faz? Não faz. Não faz, simplesmente não faz. Mas se você não fizer, alguém faz. Não faz. Se você tiver leis e faça cumprir essas leis, não se toca na terra indígena e pronto. Está acabado. Mas quem que vai se convencer de que isso é necessário? Isso é necessário porque o santuário ele existe
Ele é um conceito forjado por nós mesmos, exatamente para se contrapor à ideia de progresso. Quando as pessoas começam a falar por aí, ah, Paulo, eu sou um progressista, você é um tonto. Você quer ser de esquerda, você não precisa ser progressista, você tem que ser antiprogressista. Você tem que mensurar o que é progresso. E no caso da Amazônia, nenhum progresso pode ser feito. Ela tem que ficar intocada. Ela intocada, ela é a garantia da continuidade do cosmos, da continuidade da harmonia. Eu vou mostrar para você que a nossa sabedoria, mesmo incorporando a ideia de progresso, admitiu a ideia de santuário. Eu vou mostrar para vocês que a gente, no frigir dos ovos, acabou tendo que admitir a ideia de santuário. Veja a nossa legislação como é que ela é, para você ver como a gente percebeu isso. Nossa legislação diz a seguinte coisa: se o sujeito tem uma fazenda e ele preservou, vou falar de novo, preservou uma mata ciliar, ou uma floresta, que não foi tocada dentro da fazenda dele, esta fazenda vale mais. Por quê? Sabe por que ela vale mais? Porque ela consegue financiamento, ela consegue crédito e ela tenha uma terra que permite que a outra parte, onde foi usada para o gado, para a soja, para o milho, não se deteriore para além do que já ia ser deteriorado. Aquele tantinho de floresta garante um clima compatível com a produção. Mas passou daquele tanto, não tem mais volta. Não tem mais reflorestamento. Tem replantio de árvores, mas não tem reflorestamento. Ah, mas eu já vi um monte de lugar onde eu achava que a floresta era original e ela foi plantada. Ela foi plantada e isto demorou anos para ela montar um novo ecossistema, mas aquele ecossistema que desapareceu não foi reposto. Então tem muita gente que olha assim e fala assim, nossa, eu fui num lugar, foi reflorestado, a floresta está igualzinha. Se você entrar na floresta, você vai ver que a fauna, a flora e o sistema de chuvas não é o mesmo do anterior. E que houve um prejuízo. Então há um limite, gente, para você eliminar santuários. E este limite para eliminar santuários só pode ser entendido por quem não é progressista. Por quem entende que uma vez na história da humanidade nós não fomos progressistas e vivemos bem. Se você vê o número de epidemias que teve na Grécia Antiga, sem tecnologia, e você vê o número de epidemias que existiu conosco, com tecnologia, com vacina, você vai ver que nós não ganhamos nada ao descobrir estas vacinas. Elas são apenas a reposição das doenças que apareceram pela tecnologia. Mas o problema é que, o nosso mundo é um mundo do progresso. Então tem que ter novas doenças, porque os laboratórios precisam ter novas vacinas. Esta compreensão filosófica que eu estou dando, que eu estou passando, que eu estou repondo para vocês, ela faria com que os partidos de esquerda parassem de se autodenominar progressistas
e encerrassem de uma vez por todas essa maldita ideologia do progresso. Percebesse o quanto ela é datada. Tem um livrinho, O Arrependimento de Prometeu, que deveria ser traduzido rapidamente, do Peter Sloterdijk, recente, que faz esta análise, quase que uma homenagem póstuma ao Bruno Latour, que sempre quis pensar a ciência da natureza com a ciência humana juntas, como uma história contínua. A história do homem é a história da bactéria, é a história da tecnologia, elas estão juntas. Alguém poderia fazer a história do Brasil sem a história da Covid hoje? Não! Você tem uma geração inteira que está reaprendendo a falar, porque teve a sua adolescência durante a Covid e ficou 2 anos trancado com a internet. Está emocionalmente diferente. Então, a história humana é um todo. Ao olhar a história humana como um todo, você rapidamente percebe que a ideia de progresso é uma parte desta história. E esta ideia de progresso tem no coração da Marina um assento. Um assento. Ela vem de uma cultura que não tem a ideia de progresso, que é a cultura do indígena. Mas ela passa para o interior da esquerda e na esquerda ela adquire a noção de progresso. E faz com que ela aceite o conceito de desenvolvimento sustentável. E quando ela aceita esse conceito, ela aceita o conceito de desenvolvimento. E aí, meu amigo, ela é abocanhada pelo Alcolumbre e pelo Lula, que no limite pensam muito parecidos. O Lula não consegue entender que uma rodovia no meio da Amazônia não precisa ser feita e ela não é desenvolvimento. Ela não é mais emprego. Ela não é nada a não ser prejuízo. O Alcolumbre, a mesma coisa, com um agravante moral. Qual? Ele quer tirar proveito pessoal da rodovia. É isso. É isso só. Se a Marina conseguisse se desprender do conceito de desenvolvimento que se acoplou junto com o conceito de progresso no interior da alma dela, ela seria mais radical e ela pensaria 2 vezes ao dizer, pera lá, eu vou parar com esse negócio de desenvolvimento sustentável, porque é isto que faz com que as pessoas não saibam o que eu estou falando. Para entender de fato o que se está em jogo, é preciso entender a noção fundamental dos povos antigos, dos povos indígenas, dos povos primitivos, de santuário. Aqui eu não entro, aqui só os deuses pisam. Porque é isso que faz com que o cosmos, seja um todo organizado. Senão ele é o caos. Nós estamos no limite, gente. No limite que eu digo não é que os nossos netos vão sofrer, os nossos filhos vão sofrer. Nós estamos sofrendo e a cada cataclisma por conta da mudança climática, mais a população fica ingovernável, mais ela fica indisposta com a democracia, mais ela acha que vai vir um líder para salvá-la, e ela dá margem às lideranças populistas de direita, e isto é a abertura para o fascismo. Portanto, o progressismo está nos conduzindo ao neofascismo. É preciso, depois dessa minha explicação,
É preciso ser muito burro para não parar e pensar e falar, peraí, o que esse professor está falando não é só ele. Tem outros pensadores. O Peter Sloterdijk está falando isso, o Bruno Latour falou isso. Chega de ser progressista. A esquerda precisa acordar, porque isso não é um conceito de esquerda. O Marx não era progressista. Esse progressismo entrou no marxismo, talvez por via do Engels, mas o próprio Marx tinha dificuldade com isso. Mas ele estava no século XIX, né? O século XIX não é o século do Marx, é o século do Comte. O progressismo é tão forte que a hora que nós fomos colocar na bandeira o lema do Augusto Comte, ordem e progresso, ele tinha mais uma palavra, era amor, ordem e progresso. Nós tiramos o amor para deixar só ordem e progresso. A ordem é obedecer o progresso. É isso ser progressista. Isto é a merda nossa. E que corrói a alma da Marina e faz com que ela perca força nos debates. Porque não se sabe se ela está falando algo realmente diferente. Porque ela tem que dizer, o que ela tem que dizer é o seguinte: o IBAMA está aqui para proibir esta rodovia. Porque não tem que asfaltar, não tem que fazer mais rodovia nenhuma, porque ficar calculando o impacto desta rodovia. Calcula-se impacto de rodovia em outras áreas. Na Amazônia não pode calcular nada. É para não pôr a mão. Mas os burgueses, e nisso os nobres tinham nojo deles, não sabem fazer as coisas sem pôr as mãos. Eles não têm mãe. Porque se eles tivessem mãe, eles aprenderiam a entrar no supermercado com a mãozinha para trás, para não tocar nas frutas. E o que mais você vê em supermercado é a classe média alta apertando as frutas, apertando tudo eles querem pôr a mão. Nietzsche dizia, burguês pensa com as mãos, com os dedos, né? Porque ele o dia inteiro fica contando moeda. Daqui a pouco a gente volta.